Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos falar sobre limites. Os limites de uma função ou o valor limite de uma função. Nesse caso, no exemplo de hoje, nós vamos falar especificamente dos chamados limites equivalentes. Aqueles limites em que o limite de uma função f de x quando x tende a é igual ao limite de uma outra função g de x quando x tende a e esse limite é igual a L. E essas duas funções aqui, f de x e g de x, são funções que diferem por um ponto. Isso acontece muito frequentemente em casos em que o limite da função ele gera uma indeterminação. E o caso mais comum de indeterminação que nós vamos ver é quando acontece uma divisão do tipo 0 dividido por 0. Perceba que 0 sobre 0 é uma indeterminação, porque se você disser que essa divisão 0 sobre 0 possui um valor numérico k, e multiplicar em cruz, você vai obter que 0 vezes k é igual a 0. E perceba que qualquer número vezes 0 é 0. Ou seja, esse k aqui, que seria o valor dessa expressão, esse k é um valor indeterminado. K pode ser 0, pode ser 1, 2, menos 1, menos 2, qualquer que seja o valor de k, vezes 0 vai dar 0, certo? Então por isso nós temos uma indeterminação. Quando isso acontece, nós podemos tentar eliminar essa indeterminação e cair em uma outra função cujo limite, quando x tende a é igual ao limite de f de x quando x tende a e através dessa função calcular o limite desta, que vai ser igual a L. Bem, como que isso ocorre? Vamos ver aí um caso em que isso ocorre. Vamos ver graficamente como é isso. Imagine aí dois sistemas de eixos. Um sistema de eixo aqui xy, onde o seu y é a sua função f de x. Perceba que essa função f de x você vai ter um domínio, né? O domínio da função f, que são os valores de x que possuem y correspondente. E esse domínio da função f exclui a. Ou seja, para esse x igual a a, não existe f de a, ou seja, a imagem de a correspondente. Ou seja, se nós pegarmos aqui o gráfico dessa função, o gráfico dessa função pode ser uma curva qualquer, uma reta, uma parábola. Para x igual a a, nós não temos y correspondente, ou seja, esse ponto aqui, no gráfico dessa função, é uma bolinha vazia. Agora imagine um outro sistema de eixos, que você tem aqui um x e um y, e esse y é igual a g de x. Obviamente você vai ter também o domínio da função g. O domínio da função f exclui o valor de a, mas o domínio da função g não exclui o valor de a. A pertence ao domínio da função g. E o gráfico da função f é exatamente o mesmo da sua função g. Esse gráfico tem o mesmo formato desse. Só que nessa função para x igual a a, você não tem uma bolinha vazia e você tem um correspondente aqui, ó. Para x igual a a, você vai ter um g de a, que é o nosso L, que é o valor, a imagem de g de x para x igual a, já que o a faz parte do domínio da função g. Você comparar essas duas situações, ou seja, são duas funções f de x e g de x, que são iguais em todos os pontos. Qualquer valor de x que você pegar dentro do domínio de f,
e pegar o correspondente valor de x dentro do domínio de G, você vai ter a mesma imagem, ou seja, G de 1 é igual a f de 1, G de 2 igual a f de 2, apenas para x igual a A. Em x igual a A, não existe f de A. Nós não temos aqui, olha, essa bolinha vazia aqui significa que não existe f de A. Porém, para x igual a A, como A faz parte do domínio da função g, existe g de A e o g de A igual a L. Só que se você observar o gráfico, né, nós vamos ter aqui, olha, que esse valor de L pode ser colocado aqui e para x próximo de A, nós vamos ter y próximo de L e o valor limite da função f de x é igual a esse L, que é o valor de g de A. Então, numa situação como essa, nós podemos calcular o limite da função f de x através do limite da função g de x. E é isso que nós vamos fazer com limites equivalentes. O limite de g de x é equivalente ao limite de f de x, embora g de x seja uma função diferente da função f de x, mas que a diferença se resume a um ponto, ok? Vamos ver alguns exemplos de como isso pode ser aplicado. O nosso primeiro exemplo é o exemplo de uma função racional, que é o limite da função f de x, x² menos 4 sobre x menos 2. Vamos começar analisando antes de resolver o exercício. Óbvio, quando você adquirir prática, entender todos os conceitos que estão envolvidos nesses exemplos, você vai fazer o limite diretamente. Nós temos até uma regra que facilita muito o cálculo desses limites. Porém, por enquanto, nós vamos fazer aí explicando os motivos pelos quais o limite é resolvido dessa forma e depois você resolve diretamente. Primeiro, eu vou analisar, lembre-se, isso aqui, essa expressão aqui, corresponde a uma função f de x e nós temos o domínio dessa função f. O domínio dessa função é um conjunto de valores de x reais, tais que o x tem que ser diferente de 2. Por que o x tem que ser diferente de 2? Porque se eu fizer nesta função f, o f de x igual a 2, eu vou obter a seguinte expressão: 2² menos 4 dividido por 2 menos 2, que é igual a 4 menos 4 dividido por 2 menos 2, que é o nosso 0 sobre 0, que é a nossa indeterminação. Então, quando isso acontece, quando tem uma indeterminação, né, você poderia simplesmente botar x igual a 2 aqui, 2², 4 menos 4, 0, 2 menos 2, 0, 0 sobre 0 é uma indeterminação. Eu vou buscar eliminar essa indeterminação. Ver onde que eu posso cortar isso, né? Tem um 0 sobre 0, esse 0 sobre 0 gera uma indeterminação, é um dos vários tipos de indeterminação, e eu vou tentar eliminar isso. Como que eu vou fazer isso? Eu vou reescrever esse limite da seguinte forma: isso é igual ao limite quando x tende a 2, da seguinte expressão. Lembra que o numerador, essa expressão x² menos 4, é um caso de fatoração em que eu tenho a² menos b². Então eu posso fatorar essa expressão na forma a mais b vezes a menos b. Bem, com esse caso de fatoração, lembrando que o a é o x, né, x², o b é o b² igual a 4, b igual a 2, eu posso escrever que esse x² menos 4, ele é o x menos 2 vezes x mais 2, dividido por x menos 2. E aí simplifico a sentença, né? X menos 2 em cima, x menos 2 embaixo. Isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a 2 de x mais 2. Perceba que agora eu tenho um outro limite, né? Esse limite aqui, ele é diferente desse.
Aqui eu tenho uma função racional imprópria, e aqui eu tenho uma função linear, ax mais b, né? Uma função polinomial de grau 1. Essa função aqui é a nossa função g de x. E perceba que o domínio dessa função aqui, olha, o domínio da função g, ela é igual aos números reais, não tem nenhuma restrição, nenhuma divisão por zero. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer o g de x igual a 2. O g de x igual a 2 é igual a 2 mais 2, que é igual a 4. Bem, como isso aqui é uma função contínua, o limite da função é o próprio valor da função. Então, isso aqui é igual a... E nós temos aí o nosso limite calculado através de uma técnica chamada de limites equivalentes. Esse limite é o limite de uma função racional imprópria, porém esse limite é igual a esse limite, que é o limite de uma função polinomial de grau 1, uma função linear. E aí esse limite é igual a 4. Bem, vamos ver mais um exemplo aí com outro caso de fatoração. Esse aí usou diferença de quadrados. Vamos ver um outro caso aí de fatoração. Bem, neste segundo exemplo nós vamos ver o limite quando x tende a 3, de x² menos 4x mais 3 sobre x menos 3. E vamos verificar se esse limite, primeiro, se ele é uma indeterminação ou não. Só que agora não escrevendo todos os detalhes, não, de uma forma mais rápida, simplesmente fazendo o seguinte. Pega o seu limite aqui e verifica para x igual a 3, já que o limite é quando x tende a 3, se 3 ao quadrado menos 4 vezes 3, mais 3 dividido por 3, menos 3 é uma indeterminação ou não? Perceba que 3 ao quadrado é 9, 9 mais 3, 12, 12, 4 vezes 3, 12, 12 menos 12, 0. Então eu tenho 0, 3 menos 3 é 0, 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Então eu vou buscar através de fatorações, por enquanto, depois nós vamos ter métodos mais rápidos para resolver isso, mas vou buscar através de fatorações, simplificar isso e eliminar esse 0 sobre 0. O caso de fatoração que aparece aqui, no numerador. No numerador eu tenho a x² mais bx mais c, que é um polinômio de grau 2, que pode ser fatorado na forma a vezes x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2 são raízes de uma equação envolvendo esse polinômio. Bem, usando essa formulazinha aqui, o nosso numerador, né, o x² menos 4x mais 3, ele vai ser igual a, lembra que o a é o coeficiente x², 1 vezes x menos uma primeira raiz aqui, vezes x menos uma segunda raiz aqui. Bem, como que eu acho essas raízes? Basta pegar a sua expressão, x² menos 4x mais 3 e igualar a 0. Aplica a formulazinha de Bhaskara, né? Lembra que delta é b², b é menos 4, então b² menos 4 vezes a, o a é 1, e o c que é 3. Então delta é igual a b² menos 4ac. 4 ao quadrado é 16, 4 vezes 3 é 12, 16 menos 12 é igual a 4. Então nós temos aí o nosso delta. E os valores de x? Os valores de x vão ser iguais a formulazinha menos b mais ou menos raiz de delta, então menos b menos 4 mais ou menos a raiz de delta, que é 4, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1, que vai ser igual a menos com menos mais, 4, raiz de 4 é 2, 4 mais ou menos 2, sobre 2 vezes 1, 2. O que nos dá uma primeira raiz, uma segunda raiz,
que vão ser iguais a 4 mais 2, 6, 6 por 2, 3. 4 menos 2, 2, 2 por 2, 1. 3 e 1. Então, nossa forma fatorada é 1 vezes x menos x1, então x menos 3, x menos x2, x menos 1. E nós podemos aproveitar essa expressão para alterar o nosso limite. Vamos ver como que eu posso reescrever esse limite. Esse limite ele vai ser igual ao limite quando x tende a 3 de... Quem é o nosso numerador? X² menos 4x mais 3, que é uma vez, esse 1 vezes precisa colocar, x menos 3 esse x menos 1. Então, x menos 3 vezes x menos 1, dividido por x menos 3. E aí eu elimino a minha indeterminação 0 sobre 0, quando eu faço uma simplificação. Quando eu simplifico aqui, ó, x menos 3 com x menos 3, e eu obtenho um limite simples, que é o limite quando x tende a 3 de x menos 1. E quando x tende a 3, 3 menos 1 é igual a 2. Então perceba que esse limite é uma função linear, o domínio dela é real, ela é contínua, então o valor do limite dessa função é o valor da própria função. Se eu botar x igual a 3 aqui, 3 menos 1, 2, que é o valor limite desta função, que é igual ao valor limite desta. Então nós fizemos o cálculo desse limite através de um outro limite que ele é equivalente. Bem, vamos ver mais um exemplo agora que envolve um outro caso de fatoração. O nosso exemplo número 3 é o limite quando x tende a 9 da raiz de x menos 3 dividido por 9 menos x. Aqui vai ter alguns detalhes adicionais que eu fiz questão de colocar um problema de sinal aqui. Bem, vamos ver como é que fica esse exemplo. Primeiramente, nós estamos eliminando passos, eliminando detalhes, então simplesmente eu vou fazer x igual a 9 e verificar se esta função aqui, para x igual a 9, gera uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, simplesmente fazendo x igual a 9, eu vou obter raiz quadrada de 9 menos 3 dividido por 9 menos 9. Raiz de 9 é 3, 3 menos 3 é 0, 9 menos 9 é 0, então eu tenho aqui uma indeterminação. O que eu vou fazer? Eu vou procurar, por enquanto, fatorações, casos de fatoração, com os quais eu posso eliminar esse 0 sobre 0. Bem, vamos ver como é que funciona isso. Qual é o caso de fatoração que eu tenho aqui? O caso de fatoração que eu tenho aqui é quando eu tenho A menos B vezes A mais B. A menos B vezes A mais B é o A quadrado menos B quadrado. Eu vou usar esse caso nesse limite. Eu vou reescrever esse limite de forma a aproveitar esse caso de fatoração. Nós temos dois caminhos aí. Nós podemos escolher usar uma propriedade de frações. Lembra, se eu tenho uma fração m dividido por n, isso é igual a m vezes um outro número k, dividido por n vezes um outro número k. Ou seja, eu posso multiplicar numerador e denominador, por um mesmo valor que eu não altere a minha fração. Ou eu posso tentar fatorar aqui embaixo. Eu posso usar aqui, isso aqui é um caso de fatoração, o 9 é 3 ao quadrado e o x. O x é a raiz de x ao quadrado. Eu posso usar esses dois caminhos. Eu vou usar esse caminho aqui para poder aplicar a fórmula dessa maneira aqui, porque ela aparece em outros casos. Então, eu vou reescrever esse limite, multiplicando em cima e embaixo por um fator k, que eu vou determinar aqui para aproveitar esse a mais b aqui e aparecer um a quadrado menos b quadrado. Vamos reescrever esse limite. Reescrevendo esse limite ele vai ser igual ao limite quando x tende a 9 de. Eu vou ter aqui a minha raiz de x menos 3 e aqui o meu 9 menos x.
eu vou multiplicar tanto o numerador como o denominador por um fator k. E eu quero aproveitar essa formulazinha. Quem vai ser esse fator k? Vai ser a raiz de x mais 3. Tanto o numerador como o denominador. E vou obter um novo limite, que vai ser o limite quando x tende a 9 de... Lembra que a minha expressão agora, né? Se eu tenho a menos b vezes a mais b, a menos b vezes a mais b, isso é o a ao quadrado menos b ao quadrado. O a ao quadrado é a raiz de x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado elimina a raiz, então eu vou obter aqui x. Menos b ao quadrado. O b é 3. 3 ao quadrado, 9. Então, x menos 9. Dividido por 9 menos x. Dividido por 9. Vou deixar assim por enquanto. 9 menos x. Vezes a raiz de x mais 3. Bem, quem tem uma certa prática sabe que esse limite aí, que é o limite... Quando x tende a 9 de x menos 9 dividido por... Quem tem uma certa prática já vai simplificar esse com esse e obter o menos 1. Na verdade, eu tenho que observar que os sinais aqui são trocados, né? O x é positivo aqui, negativo aqui. O 9 é negativo aqui e positivo aqui. Então, para alterar esse sinal trocado, o que eu faço? Eu coloco o menos 1 em evidência. Menos 1 vezes x menos 9 vezes a raiz quadrada de x mais 3. Aí sim, perceba que esse produto é menos 1 vezes x menos x, menos 1 vezes menos 9, mais 9. Aí você tem x menos 9 em cima, x menos 9 embaixo, você pode simplificar a sentença. E obter um novo limite, que vai ser igual ao limite quando x tende a 9 de 1 dividido por, tem esse menos 1 aqui, né? Então menos a raiz quadrada de x mais 3, que resolvendo vai ser igual a 1 dividido por, se o x for igual a 9, percebe que aqui eu não tenho essa função aqui. O domínio dela não é todo o conjunto dos números reais, mas para x igual a 9 e valores próximos de x igual a 9, ela é contínua. Então, o valor desta função é o próprio valor do limite dessa função. Então, se o x for igual a 9, a raiz de 9 é 3. 3 mais 3, 6. Então, 1 dividido por menos 6, que é igual a menos 1/6. Então, esse é o nosso terceiro exemplo. Bem, vamos finalizar essa aula com mais um exemplo que envolve um outro caso de fatoração. Neste nosso último exemplo, nesta aula, perceba que nesta aula nós falamos sobre limites equivalentes e casos que envolvem quadrados, né? Quadrado da soma, quadrado da diferença, diferença de quadrados. Neste último exemplo eu tenho uma função racional novamente, né? x² menos 4x mais 4 dividido por x² menos 3x mais 2, quando x tende a 2, valor limite dessa função quando x tende a 2. E novamente o procedimento é o mesmo, né? Eu vou verificar para x igual a 2, se esta função, se o valor dessa função racional para x igual a 2 gera uma indeterminação ou não. Então, se o x for igual a 2, ó, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 4. 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, mais 2, que vai ser igual a 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. 8 menos 8, 0. 0. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 2, 6. 6 menos 6, 0. 0 sobre 0, eu tenho aqui uma indeterminação. Eu vou buscar casos de fatoração onde eu possa eliminar essa indeterminação. O primeiro caso de fatoração que eu tenho aqui no numerador é quando eu tenho uma expressão do tipo a ao quadrado
menos 2ab mais b quadrado. Aqui seria um trinômio, né? Um trinômio chamado um trinômio quadrado perfeito. A ao quadrado, b quadrado, menos 2ab, que nada mais é do que a menos b ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, o quadrado do segundo. Do denominador, aqui, nós também temos um trinômio, só que ele é um ax quadrado mais bx mais c, que nós podemos fatorar na forma a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Essa formulazinha aqui poderia ser usada tanto no numerador como no denominador, vai dar a mesma coisa, né? A única diferença é que aqui o delta é zero e aqui o delta é um valor positivo diferente de zero, com duas raízes x1 e x2 diferentes. Bem, vamos começar a fatorar aqui o numerador, pegar aqui o x quadrado menos 4x mais 4 e verificar que se o x quadrado for o nosso a ao quadrado, isso quer dizer que o a é x. Se o 4 for o nosso b ao quadrado, isso quer dizer que o b é 2. E aqui no meio, se o menos 4x for o menos 2 vezes a vezes b, nós temos um trinômio quadrado perfeito, que vai ser o x menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a menos 2 vezes o a, que é o x, vezes o b, que é 2, né? Que vai ser igual a menos 2 vezes 2, menos 4x, bateu, né? Então isso aqui é igual a, pela formulazinha, isso aqui é igual a x menos 2 ao quadrado, né? Que é o x menos 2 vezes x menos 2. Então, o numerador é tranquilo, já fatoramos. Agora vamos fatorar o denominador. Como seria o nosso denominador? O denominador é o x ao quadrado menos 3x mais 2, que é igual a, que é 1, vezes x menos a sua primeira raiz, vezes x menos a sua segunda raiz. E aí vamos achar essas raízes, né? Aplicando aí as formulazinhas de Bhaskara. Precisamos, eu vou pegar essa equação, x quadrado menos 3x mais 2, vou igualar a zero. O delta aqui é igual a b quadrado menos 4ac. Então, o b menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8. Então, o delta é igual a 1. Tendo delta, vamos achar os valores de x1 e x2 pela formulazinha de Bhaskara. Perceba que os nossos valores de x, eles vão ser iguais a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos b menos 3, mais ou menos raiz de delta, que é raiz de 1, sobre 2 vezes a. Lembra que o a é o ax quadrado. Então, 2 vezes 1, que vai ser igual a 3 mais ou menos 1 sobre 2, o que vai nos dar uma primeira raiz e uma segunda raiz, que vão ser iguais a 3 mais 1, 4, 4 por 2, 2. 3 menos 1, 2, 2 por 2, 1. Então, essa expressão pode ser escrita como 1 vezes x menos a primeira raiz, x menos 2, x menos a segunda raiz, x menos 1. E nós temos aí a fatoração. Nosso numerador é x menos 2 vezes x menos 2. O nosso denominador é x menos 2 vezes x menos 1. E com isso nós vamos reescrever esse limite, colocando essas expressões na sua forma fatorada. Reescrevendo esse limite, nós temos que isso aqui é igual ao limite
quando x tende a 2, d. Bem, primeiro o numerador, isso é igual a x menos 2 vezes x menos 2. X menos 2 vezes x menos 2 dividido por, agora, denominador, isso é igual a x menos 2 vezes x menos 1. Que vai ser igual a... Bem, a ideia era eliminar a indeterminação 0 sobre 0. Como x menos 2 eu tenho aqui no numerador e no denominador, eu corto e eu tenho um novo limite, que é o limite quando x tende a 2, d x menos 2 dividido por x menos 1. Perceba que essa nova função, o domínio dela exclui o número 1, né? O x não pode ser 1 por causa da divisão por 0. Mas para valores próximos de 2 e do próprio x igual a 2, ela é uma função contínua. Então, o valor limite dessa função é o próprio valor da função. Então, basta substituir o x por 2, eu vou obter o valor limite dessa expressão. 2 menos 2, 0. 2 menos 1, 1. 0 dividido por 1 é igual a 0, que é o valor limite dessa expressão. Nós calculamos o limite dessa função, f de x, através do valor limite dessa função, g de x, que é igual a 0. Bem, espero que tenha entendido os exemplos, tenha entendido as resoluções. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem, entrar em contato. Ajude o canal dando seu like, curtindo, divulgando, e se não é inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado.